Eu também já tive receio que alguém criasse a minha ideia antes de mim, mas mesmo assim eu procrastinei, porque eu tinha N coisas acontecendo na minha vida naquele momento e eu também pensava quais as chances de alguém ter a exata mesma ideia que eu tive e executar ela. Acontece que sim, alguém teve a mesma ideia que eu, executou ela e teve sucesso com ela. E quando eu descobri, eu fiquei arrasado, eu queria me bater, porque eu deveria ter feito algo a respeito. Mas pelo menos eu aprendi alguma coisa com isso, e nesse vídeo eu quero compartilhar contigo esses aprendizados para que você não cometa os mesmos erros. Só para você entender, a ideia que eu tive era um aplicativo de resumo de livros em texto e áudio. E na época em que eu tive essa ideia, anos atrás, não existia nenhuma solução desse tipo no mercado. Não existia nada a respeito disso, o podcast estava começando a aparecer, então parecia algo realmente único. E eu achava que ninguém ia ter a mesma ideia que eu. Mas no fim das contas, tiveram e fizeram algo a respeito, enquanto eu não fiz. E talvez você esteja na situação em que eu estava, né? Com uma ideia que parece ser muito boa na cabeça, mas procrastinando para colocá-la em prática por um motivo ou por outro. Por isso, você precisa saber quais são os dois erros cruciais que eu cometi. O meu primeiro erro foi achar que o fato de ter uma boa ideia já era meio caminho andado. E que executar aquela ideia era simplesmente questão de tempo, questão de resolver meus problemas, questão de arrumar um tempo meu para colocar aquilo em prática. Mas se você vê bem, ideias são como sementes, sementes de árvores mesmo, né? Se você tem sementes na sua mão, você não tem árvores. Você precisa plantar aquelas sementes e cuidar delas até que elas se desenvolvam, cresçam e se tornem árvores, né? Ideias são assim, não adianta nada elas estarem na sua cabeça se você não executa elas, né? E até é o seguinte, se estão só na sua cabeça, você não tem como saber se aquela ideia é realmente boa. Você precisa testar ela no mercado. Agora, eu sei que podem existir várias coisas no seu caminho que te atrapalham de fazer isso, de executar a sua ideia. Coisas que se traduzem em falta de tempo, falta de dinheiro, medo de investir o seu tempo e ou o seu dinheiro e a coisa não dar certo, né? Eu mesmo, eu tinha o conhecimento de programação, eu tenho conhecimento de programação, então eu poderia criar o aplicativo eu mesmo, né? Então eu não teria a questão do dinheiro, porque eu mesmo podia fazer, mas eu tinha a questão do tempo, eu não tinha tempo. Eu era funcionário de uma empresa, então eu trabalhava tempo integral naquela empresa, então eu tinha que dedicar tempo extra, tempo livre meu para criar aquele aplicativo. E o tempo que eu conseguia dedicar não era o suficiente para o que eu queria criar. No ritmo que eu conseguia trabalhar no meu tempo de folga, eu ia demorar anos para criar o aplicativo que eu queria, né? Agora, hoje eu enxergo que em partes isso era verdade, né? Era uma dificuldade real, mas em partes era uma desculpa. E por que eu digo que era uma desculpa? Porque eu já sabia disso naquela época, mas mesmo assim eu me recusava a acreditar, que é o seguinte, eu não precisava criar o aplicativo que eu tinha na minha cabeça, com todas as funcionalidades que eu imaginava, resolvendo todos os problemas que eu enxergava, do jeito que eu queria exatamente, detalhadamente. O que eu devia ter feito é cortar, enxugar ao máximo, entregar só a solução principal do problema que eu queria resolver, né? Não colocar um monte de coisa. Cortar ao máximo para reduzir o tempo de desenvolvimento, né? Atender a necessidade do cliente de forma muito pontual, muito específica. Se eu tivesse feito isso, eu conseguiria criar o aplicativo em muito menos tempo. Eu nem comecei a criar o aplicativo porque eu sabia que o escopo do que eu queria fazer era muito grande, né? E mesmo assim eu não queria reduzir aquele escopo. Então, o que eu tenho para te falar em relação a esse erro crítico, esse erro fundamental que eu cometi, é não pensa sobre criar algo completo da maneira que você está idealizando, né? Você precisa primeiro testar a ideia, colher feedback de usuários reais, colocar essa ideia de forma prática no mundo real para ver como ela se sai, para testar ela, se ela é realmente boa, se ela não é, se ela resolve o problema que o seu público-alvo tem ou não. E você precisa fazer isso da forma mais rápida possível.
Agora, uma objeção que a gente costuma ter em relação a isso, né, e que muitas vezes eu já tive na minha vida também, é que criar um produto que não entregue tudo que a gente idealiza, parece que ele já está fadado ao fracasso, né? A gente sente que, não, eu preciso colocar tudo aquilo que eu estou idealizando, ele precisa ser maravilhoso, senão as pessoas não vão querer usar. E, na verdade, não é assim. Tá? Existem, inclusive, aplicativos gigantescos usados por milhões de pessoas hoje em dia, que começaram com uma funcionalidade muito mais simples, né? Com funcionalidades muito mais simples, e com até um layout muito mais feio, tá? Uma usabilidade ruim até. E eu vou te mostrar exemplos desses aplicativos agora. Então vamos lá, exemplos de primeiras versões. Né? Como eu disse, são primeiras versões de aplicativos gigantescos usados hoje em dia por milhões de pessoas, mas começaram do zero também, né? Tudo se começa do zero, não é diferente para eles. O primeiro exemplo é o Facebook. Olha só como era feinho o Facebook quando ele foi lançado. E além de ser meio feinho, né, para os nossos padrões de hoje em dia, ele também era muito mais simples, né, em questão de funcionalidades. Ele era muito mais limitado. Ele não tinha tudo que ele tem hoje. Né? O escopo de funcionalidades era muito reduzido e também o público-alvo era reduzido. Né? Ele era voltado para as universidades americanas, algumas delas, inclusive. Eles foram se espalhando nas universidades para depois, então, começar a se espalhar para fora delas, então, para o mundo inteiro. Então, isso é uma dica também, não só de limitar a quantidade de funcionalidades, mas talvez até limitar o público-alvo, né? Especificar mais o público-alvo para você poder colher um feedback melhor. O próximo exemplo é o Instagram. Instagram, que é um aplicativo hoje também usado por milhões de pessoas e que na época que foi lançado era para um nicho mais específico, né? Pessoas mais voltadas para fotografia mesmo, que gostavam mais de foto, mas que não sabiam colocar filtros, né? Fazer um tratamento mais bonito para suas fotos. O Instagram veio para resolver isso e compartilhar fotos com outros amigos. Né? E ele cresceu e tem muito mais funcionalidade hoje em dia do que ele tinha naquela época, um escopo reduzido. O terceiro exemplo é o YouTube. Olha a interface, o layout do YouTube na época em que ele foi criado, há muitos anos atrás. É muito feio, né? E as funcionalidades que ele tinha também eram bem simplificadas. Então, olha só, ele entrega o essencial para você usar o serviço. Qual é o problema que ele resolve? Simplesmente compartilhamento de vídeos na internet. Né? Então, um escopo muito reduzido. Uber também. Hoje em dia ele evoluiu, tá mais bonito, né? Mas ainda assim, para a época em que ele foi lançado, isso aqui já era bonito. Mas as funcionalidades também foram aprimoradas, né? Eles foram crescendo o business deles, tá? O próximo exemplo é o Airbnb, né? O Air Bed and Breakfast, que quando ele foi criado ele tinha esse nome, né? E você vê que ele não tinha nem aplicativo para celular, era simplesmente um web app. As pessoas tinham que acessar através do navegador e a interface dele era bem simplificada mesmo, era pontual para resolver aquele problema específico que eles identificaram. E eles foram evoluindo conforme o tempo foi passando. Né? Eles foram vendo que o fato de ter fotos mais bonitas para os imóveis ou para os cômodos fazia mais diferença. Depois criaram um aplicativo, então foram evoluindo, mas começaram testando a ideia. Né? Será que alguém realmente topa alugar um cômodo ou uma casa de um estranho pela internet, né? Sem passar por uma empresa de imobiliário ou algo assim? E deu certo. Né? Então, testar a ideia é o essencial no começo. Se você tem a ideia na sua cabeça, você não está testando ela. Né? Você tem que colocar no mundo real para realmente testar. O próximo exemplo é o Twitter. Olha como era feio, era zoado o Twitter. Vamos ser sinceros, era muito feio o Twitter. Muito feio, muito simples. Olha só, simplesmente a foto aqui de quem fez a postagem. Acredito aqui que seja o username, né, o nome de usuário de quem postou, o que ele estava fazendo, quando foi isso. Aqui uma mensagem curta de uma outra pessoa. Então, um layout muito, muito simplificado. Você não acha que você teria vergonha de lançar um Twitter desse jeito? Pois é, você deve ter vergonha de lançar a sua primeira versão do seu aplicativo, da ideia que você está tirando do papel. É para você ter vergonha mesmo, você pode ter vergonha daquilo, porque você está testando a ideia, você quer atrair os early adopters, né? Quem vai adotar aquilo primeiro.
E essas pessoas não estão ligando para a cara do que você está oferecendo, elas estão ligando se aquilo realmente resolve o problema delas ou não. Tá? Depois você vai aprimorar. Depois o Twitter ficou muito mais bonito que isso. Depois ele ganhou muito mais funcionalidades. Depois ele cresceu e até políticos, né, colocam mensagens ali no Twitter e fazem comunicados para a população até. Né? É coisa muito relevante, né? Se tornou muito relevante. Mas começou desse jeito. Outro exemplo é o Tinder. Olha só como era simples o Tinder. Né? Hoje em dia ele ainda é simples, mas já tem muito mais funcionalidades que isso. Mas na época, olha só, testando a ideia, né? Vamos ver, será que isso realmente faz sentido? Será que as pessoas querem escolher alguém para sair vendo fotos simplesmente delas e dando um like, um dislike? Testa a ideia. Próximo exemplo, Snapchat. Olha a simplicidade do Snapchat. Foi assim que ele cresceu. Né? Ele partiu desse princípio aqui, testando a ideia. Será que as pessoas vão querer compartilhar vídeos de poucos segundos que expiram, né? Que sobem depois? Talvez você até já conheça esses exemplos, ou pelo menos alguns deles, né? Mas o importante aqui é você guardar que é preciso executar. A ideia na sua cabeça não vale nada. A ideia na minha cabeça não valia nada. Ela começou a valer quando ela foi executada, por outra pessoa no meu caso. E cuidado para que não seja executada por outra pessoa no seu caso também. Então é bom que você coloque a mão na massa. É mais importante você executar uma ideia mais simples, ou aliás, a versão simplificada da sua ideia, colocar ela no mundo real, testar ela, ver se ela realmente resolve o problema que você se propõe a resolver, se ela tem valor para as pessoas ou não, tá? O meu segundo erro foi desistir de executar a minha ideia depois que eu vi que alguém já tinha feito. Então, sim, depois de um tempo que surgiu aquele aplicativo que fazia o que eu queria fazer, né, que resolvia o problema que eu tinha identificado, eu simplesmente desisti. Não desiste, eu não deveria ter desistido, porque era só um aplicativo. E primeiro de tudo, mesmo que existissem muitos outros aplicativos daquele, se eles estivessem tendo sucesso, não necessariamente é algo ruim ter muitos concorrentes, múltiplos concorrentes, tá? Se um mercado é bom, ele consegue comportar múltiplos concorrentes com sucesso. Então, cabe a você analisar o nicho que você quer atingir, se ele aguenta múltiplos concorrentes ou não, se já existir alguém atendendo esse público, né? Então, não necessariamente é algo ruim ter concorrentes. Pode provar que aquele nicho é um bom nicho, né? Que aquele mercado é um bom mercado. Então, nesse aplicativo especificamente, né, de resumo de livros em texto e áudio, parecia estar tendo bons reviews, as pessoas estavam falando bem daquele aplicativo. Então, parecia estar tendo sucesso realmente logo de cara. Então, eu podia ter usado isso para falar, opa, então realmente essa ideia que eu tive parece fazer sentido para as pessoas. Já estava meio que provando a minha ideia e eu nem tinha criado nada, né? Então, tem mais um benefício de ter um concorrente ali antes, né? Então, a ideia está sendo provada por outra pessoa. Eu poderia pegar os pontos positivos e negativos, avaliar ele, né, ver quais são os pontos positivos e negativos e fazer melhor no meu aplicativo. Né? Claro que respeitando um escopo reduzido para não entrar no problema de tempo de desenvolvimento, né? Ficar anos criando um aplicativo sem colocar ele no mercado. Né? Então, e ainda nesse vídeo, falando nisso, eu vou apresentar para você algo que pode te ajudar com isso, para criar aplicativos em bem menos tempo, algo que naquela época não existia, eu não tinha acesso e não tinha conhecimento, mas que hoje é possível e pode reduzir a sua barreira, né? Mas enfim, então eu poderia ter pego pontos positivos e negativos, avaliado, feito melhor. Eu poderia ter, se eu identificasse, não consigo fazer melhor, tá muito bom, não vou conseguir ser melhor do que eles. Eu poderia mesmo assim tentar entrar no mercado, batendo de frente com eles, para o mesmo público, ou eu poderia subnichar. Eu poderia atender um público mais específico ainda com a mesma solução. Então existem alternativas. O meu erro, dentro desse erro, né, foi achar que ser pioneiro no mercado era essencial. Mas, na verdade, ser pioneiro no mercado raramente faz diferença, faz uma diferença real, sabe? Raramente isso vai determinar o sucesso ou o fracasso do que você se propôs a fazer, da solução que você está apresentando no mercado. Então, resumindo, mesmo que já existam concorrentes no mercado que você quer atingir, lance o seu produto. É possível ter sucesso mesmo no mercado com outros concorrentes. Dependendo do mercado, dependendo do nicho,
pode ser que você realmente precise buscar um diferencial, você realmente precise talvez até subnichar, mas ainda assim, é possível. Dá até para dizer que os meus erros estavam relacionados a desculpas que surgiram a partir de dificuldades e empecilhos que eu tinha. E aí seria meio que bonito eu chegar aqui com uma frase meio motivacional para você e falar, para de desculpa, vai lá e faz. Mas a realidade da vida é outra, né? Existem realmente dificuldades e empecilhos que realmente impossibilitam que a gente execute uma ideia, né? Talvez você realmente não tenha tempo, porque você tem filhos para cuidar. Talvez você realmente não tenha dinheiro ou até tenha medo de investir tanto dinheiro na sua ideia a ponto de talvez colocar a segurança financeira da sua família em risco, né? Então, existem coisas que não são meras desculpas, né? São realmente empecilhos, né? A barra de criação de um aplicativo para tirar a sua ideia do papel parece ser muito alta, principalmente se você pesquisa na internet, como é que eu tiro a minha ideia do papel, como é que eu crio o meu aplicativo? As soluções são contratar um desenvolvedor ou uma empresa que desenvolva para você e aí sai caro pra caramba, ou você aprender a programar e aí demora muito tempo porque é muito complexo e para você criar o aplicativo que você quer, se você já não tem tempo para criar o aplicativo, que dirá tempo para estudar e aprender a criar aplicativos para depois criar o seu aplicativo? Vai muito tempo, vai anos, né, de estudo. Eu, como programador, posso te afirmar que programar não é algo muito simples de se aprender, né? Você aprende o básico em alguns meses, né? 4 ou 6 meses você consegue criar alguns tipos de aplicativos, mas para você adquirir o conhecimento necessário para criar os aplicativos que provavelmente você quer criar, né? A nível de Uber, de iFood, e entre outros, você precisa realmente de anos de experiência. E sozinho não é possível criar aplicativos desse nível, né? Dessa grandeza. Mas claro que eu estou falando de criar aplicativos menores, pequenos, mesmo assim você levaria muito tempo aprendendo. Então, já não dá. A próxima alternativa qual seria? Conseguir um sócio programador que tope entrar 50% com você para criar esse aplicativo para você. Mas aí, programador está em alta, né? Tem muito trabalho para programador e quem é bom já tem trabalho até a cabeça, assim, não consegue dar conta, entendeu? Mesmo que ele aceite isso, não ganhar nada para tentar tirar o aplicativo do papel, eventualmente, eu falo por experiência própria, tá? Eventualmente a empresa na qual ele trabalha vai exigir mais dele, ele vai ter que dedicar mais tempo, não vai conseguir dedicar tanto tempo a tirar a ideia de vocês do papel, isso vai sendo postergado e se arrasta por meses, anos e você nunca tirou sua ideia do papel, porque você não consegue achar um sócio programador que faça isso para você, né? Então parece que não tem alternativa, as barreiras parecem realmente ser muito altas. Não chega a ser desculpa, né? É realmente empecilho, não tem como fazer. Parece não ter como fazer. E naquela época realmente não existia a alternativa que existe hoje, que vai te ajudar realmente a diminuir essas barreiras, né, de tempo e dinheiro, tá? Então você consegue, com essa solução que eu vou te dar, claro que não é uma solução bala de prata, não se aplica a completamente todos os negócios do mundo, mas você consegue usar para a grande maioria deles, a grande maioria das ideias de aplicativos para celular, de aplicativos para navegador, né, web apps, ele se aplica muito bem, tá? E vem dando muitos resultados, é uma tecnologia inovadora que está chegando no Brasil há pouco tempo, então pouca gente conhece, talvez você não conheça ainda, que é No Code. Legal, Matheus, mas o que é esse No Code aí? No Code em português significa literalmente, né, sem código. E é um método de desenvolvimento que está meio que revolucionando mesmo o mercado, porque tem possibilitado que pessoas sem conhecimento técnico de programação, de código, consigam criar aplicativos de forma rápida, tá? Então, você consegue interagir com uma interface visual na plataforma No Code, existem várias, né? Eu vou te mostrar uma daqui a pouco. Você consegue, na plataforma No Code da sua escolha, interagir com uma interface visual, arrastar componentes e posicionar esses componentes na tela e configurar eles de acordo com a sua necessidade. Tudo centralizado num único lugar, tá? Então você consegue criar o seu aplicativo do zero até entregar ele para as pessoas, disponibilizar ele para as pessoas usarem de forma muito rápida. Você consegue aprender a criar aplicativos com esse método de desenvolvimento, dependendo da plataforma, entre 1 a 2 meses de estudo. Coisa que com programação, como eu citei anteriormente, você leva 4 a 6 meses para criar aplicativos bem básicos, de baixa complexidade. Em No Code, se você dedicar aí 2 meses, você aprende, você consegue criar, depois de então, aplicativos de média a alta complexidade.
Então você é muito mais rápido. E não só a curva de aprendizado é muito mais baixa, mas também o tempo de desenvolvimento é muito menor. Quando você vai criar aplicativos em no-code, o tempo de desenvolvimento é tratado em ordem de grandeza de semanas, tá? Então, vou levar 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. É normal se falar isso em no-code. Para aplicativos com programação, que é o método tradicional, que é o método que eu conhecia na época em que eu queria criar o meu aplicativo de resumo de livros, você demora aí meses, né? A ordem de grandeza de criação de um aplicativo é meses. Então, vou demorar 10 meses, vou demorar 12 meses, 16 meses. Às vezes, dependendo do que você quer criar, é tratado até em anos, tá? Mas é uma exceção, na verdade. Então, você trata em meses, beleza? Então, aquele aplicativo de resumo de livros que eu queria criar com programação, eu demoraria lá, fazendo sozinho, inclusive, pelo menos 8 meses, usando meu tempo livre ainda por cima. Já com o no-code, eu teria uma limitação, sim, tá? Então você precisa aprender um pouco sobre o no-code para entender quais são as limitações e como você pode usar outras alternativas para complementar essas limitações, né? Mas, enfim, eu conseguiria ter criado esse aplicativo em questão de semanas e teria que fazer um workaround, teria que dar uma alternativa para a limitação que eu sei que existiria, mas eu conseguiria fazer muito mais rápido, conseguiria testar a minha ideia muito mais rápido, porque o meu aplicativo já estaria no mercado muito antes do que com programação. Para você ter uma noção de como realmente é fácil aprender no code, eu vou colocar um trecho aqui de um vídeo de 2 minutos em que eu ensino a criar um aplicativo completo nesse tempo, tá? Claro que é um aplicativo bem simples, o vídeo vai ser um pouco acelerado, mas você vai conseguir entender, ter uma ideia de como funciona o no-code. O primeiro passo é criar um novo projeto de aplicativo para celular. Criado o projeto, a gente começa a configurar a tela visualmente, né? Edita o título, coloca a listagem de tarefas a serem feitas e embaixo a listagem de tarefas já concluídas. Para possibilitar que o usuário crie novas tarefas, a gente coloca um input no texto da tela e um botão do lado desse input para que o usuário possa digitar a descrição da tarefa e clicar no botão para criar a tarefa. Mas não existe essa coleção no banco de dados. A gente tem que criar um lugar no banco de dados para salvar essas tarefas e definir a estrutura dessas tarefas no nosso banco. Então ela tem as propriedades de descrição, concluída e o dono da tarefa. Feito isso, a gente pode configurar as listagens da tela para mostrarem somente as tarefas daquele dono e na lista de cima as tarefas que não foram concluídas e na de baixo as que já foram concluídas. Também podemos ordenar pelo mais antigo para o mais novo e depois configurar os textos de cada um dos cards, usando, claro, os dados contidos no banco. Em seguida, a gente configura o botão que cria a nova tarefa e usa como descrição o texto digitado pelo usuário no input colocado no topo da tela. Define também o concluído como falso e o dono como usuário logado. E na sequência a gente adiciona uma ação de clique na listagem de não concluídas para fazer com que a tarefa seja concluída ao clicar. E pronto, já dá para usar o app. Então a gente faz o nosso cadastro dentro do aplicativo, cria novas tarefas a serem adicionadas na lista de tarefas a fazer. E clicando nas tarefas a fazer, a gente já marca elas como feitas. Então é isso. Como eu disse anteriormente, existem dificuldades e empecilhos na vida da gente que realmente impossibilitam que a gente tire a nossa ideia do papel, que a gente execute aquela ideia, né? E essa barreira às vezes parece ser muito alta, principalmente quando a gente não tem uma alternativa. Nenhuma das alternativas tradicionais parecem atender o que a gente precisa, né? Parece realmente que não tem saída. Com o no-code eu acredito que eu te dei uma possibilidade de reduzir essas barreiras, né? E te deu uma possibilidade, então, de conseguir tirar a sua ideia do papel em pouco tempo ou com menos investimento, ou as duas coisas, né? Se você já passou pela situação de procrastinar uma ideia e viu ela surgir no mundo real depois de um tempo, compartilha como você se sentiu nos comentários, tá? E o que você achou do no-code? Você já conhecia, não conhecia? Você acha que é uma solução viável para o que você quer fazer ou não? Você tem alguma dúvida? Deixa tudo nos comentários, beleza? Se você gostou do vídeo, deixa o seu like e não esquece de se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos.